Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Vivian e o nosso tema é a osmose, mas antes de adentrar no assunto de osmose, seria importante a gente lembrar um pouco sobre as proteínas de membrana, entender um pouco sobre as funções, a importância e também um pouco sobre os tipos de transportes. É, bom, as proteínas presentes na estrutura da membrana plasmática desempenham inúmeras funções importantes para a célula, tanto como comunicação entre as células vizinhas, o transporte de substâncias e atividades enzimáticas. Com isso, a gente pode perceber que existem dois tipos de proteínas, que são as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais são aquelas que atravessam uma ou mais vezes a bicamada lipídica e algumas atravessam completamente a bicamada lipídica, ou seja, a membrana. E essas proteínas são chamadas de proteína transmembrana. Já as proteínas periféricas são aquelas que não penetram na bicamada lipídica, ou seja, elas têm uma conexão fraca com a membrana plasmática, ou seja, elas podem ser facilmente dissociadas delas. A função da membrana plasmática é justamente a delimitação da célula, separando o meio extracelular do meio intracelular. É responsável também pela proteção da estrutura da célula. Também está ligada com a troca de substâncias. E vale lembrar que a membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, permitindo que algumas substâncias passem por ela. Bom, uma das principais funções da membrana plasmática é a capacidade de selecionar substâncias que vão entrar e sair da célula. Porém, existem algumas substâncias que não precisam de nenhum tipo de gasto energético para entrar ou sair da célula. Com isso, se dá a importância da gente lembrar um pouco sobre os tipos de transportes, que são os transportes ativo e o transporte passivo. O transporte passivo é aquele que é a favor do gradiente de concentração, ou seja, a substância vai passar pela membrana sem nenhum tipo de gasto energético. Já o transporte ativo é aquele que vai contra o gradiente de concentração, fazendo que haja um gasto energético. No transporte passivo, temos três tipos, que é a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, que a gente vai falar um pouco mais com. Bom, falando de osmose, é importante primeiramente a gente saber o que é a osmose. E a osmose, ela consiste em um transporte passivo. Sendo um transporte passivo, vai ser um transporte em que não há o gasto de energia, o gasto de ATP. E esse transporte se dá da maneira em que o solvente, nesse caso a água, ele passa por uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água, ela vai atravessar essa membrana semipermeável de uma forma natural até que haja o equilíbrio, de concentração entre as soluções. É muito comum esse processo acontecer em células animais e vegetais. E quando colocada em diferentes níveis de concentração, ela vai se comportar de maneira diferente, justamente pelo fato de uma ter a parede celular e a outra não ter a parede celular. Entendemos a movimentação da água e como se dá a relação com o gradiente de concentração é muito necessário para compreendermos os três termos que o definem a forma celular. Dentro dos três termos, a gente tem as soluções isotônicas, as soluções hipertônicas e as soluções hipotônicas. Elas se diferem por conta que nas soluções isotônicas a gente tem um equilíbrio do soluto, do caso da água, tanto no meio intra como no meio extracelular. Mantém um equilíbrio, e assim a gente tem uma forma característica da célula. No caso das soluções hipertônicas, a gente tem uma perda, uma desidratação de água do corpo celular. No caso das células animais, a gente pode citar aqui como as células sanguíneas, a gente tem um murchamento, uma desidratação, uma deformação nessa célula. Ela se encolhe e perde um pouco da sua forma característica. E no caso das células vegetais, a gente tem uma deformação, ela se encolhe, assim despregando da parede celular, a qual o protege e faz parte do seu comportamento.
No caso das soluções hipotônicas, a gente tem uma superpressão do gradiente de concentração para dentro do corpo celular. No caso das células sanguíneas, como já citadas, a gente tem uma explosão dela, uma perca, do corpo celular. E no caso das soluções das células vegetais, Bom, tendo como evidência, abordado até o presente momento sobre essa questão do processo da osmose, é importante falar um pouco sobre a pressão osmótica, e como a pressão osmótica ela vai acabar influenciando nessa questão da osmose. Bom, de maneira geral, a pressão osmótica ela vai ser utilizada basicamente no processo de dessalinização da água, o que vai acabar forçando o processo da osmose ao contrário. Ou seja, a pressão osmótica ela vai fazer basicamente com que o solvente, que antes passava da solução menos concentrada para mais concentrada, agora ela passe da mais concentrada para menos concentrada, podendo ser chamada assim de osmose reversa. Uma grande curiosidade sobre a osmose reversa é que ela serve para o processo de dessalinização da água do mar, onde é um procedimento muito importante para solucionarmos a falta de água potável em diversos países do mundo. Sabe-se que até hoje, por mais que lutamos por uma sociedade igualitária, infelizmente ainda há um acesso escasso para toda a população. Além disso, para realizar esse tal processo, ele acontece por meio de uma pressão superior à pressão osmótica natural. Isso é alcançado por meio de motores. Assim, quando ocorre todo esse processo, a membrana semipermeável retém o soluto, separando o sal da água. Vale ressaltar também que são eliminados micro-organismos dessa água, tornando a água mais pura para o consumo. Outra curiosidade sobre a osmose reversa é que ela é muito utilizada em indústria, dentre outros processos, como por exemplo irrigações, onde os sais da água presentes na água são retidos, impedindo também as acumulações nos subsolos ou solos da terra. Além disso, elas também são utilizadas nas máquinas de hemodiálise. Infelizmente, nós ainda não temos esse conhecimento, mas o processo ele filtra aquele sangue e retém todas as impurezas. Além disso, ele também é utilizado na fabricação de bebidas, como alguns tipos de água mineral. Como vai acontecer todo esse processo? Primeiramente, nós podemos observar que essa movimentação acontece para manter um equilíbrio, ou seja, tem que ter equilíbrio entre os dois lados, tanto o meio intracelular como o meio extracelular. Na parte extracelular, nós podemos observar que contém 4 moléculas de H2O e apenas 2 solutos, ou seja, nós podemos observar que tem um pequeno desequilíbrio ocorrendo. Já na parte intracelular, nós podemos observar o contrário, ou seja, que tem 4 componentes de soluto e apenas 2 moléculas de H2O. E agora, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, nós podemos observar o fluxo que vai acontecer, ou seja, o meio mais concentrado e o meio menos concentrado. Podemos observar que o fluxo vai acontecer do meio extracelular para o meio intracelular. Primeiramente, vai mover-se uma molécula de H2O, vai passar pela proteína de transporte, mas mesmo passando, a gente pode perceber que não contém um equilíbrio, ainda está em desequilíbrio. Então vai acontecer o mesmo processo. Após equilibrarmos todo esse processo, pronto. Agora nós podemos observar que tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular, eles contêm um equilíbrio entre os dois. Também é de salientar que quando acontece muito esse processo de entrada e saída de substâncias, eles podem modificar as moléculas, causando meio isotônico, hipertônico ou hipotônico. Além disso, nós finalizamos que toda essa demonstração ela aconteceu
por meio de um único objetivo, que é justamente o equilíbrio, onde, por meio das células que contêm os canais, que são as aquaparinas, elas puderam passar e... Posteriormente, após direcionarmos a molécula de H2O para o meio intracelular, nós podemos observar um equilíbrio. 2 moléculas de H2O, 2 solutos, 4 moléculas de H2O e 4 solutos. Ou seja, esse foi um transporte osmótico, onde aconteceu de forma simples, sem nenhum gasto de